Próspero. Próspero. Isso está escrito. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus conversando com Abraão, quando ainda estava confabulando sobre a criação da nação de Israel. Deus fala para ele assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Desde esse momento exato, o povo de Deus prospera na face dessa terra. E tudo que de bom se pode esperar de Deus, o povo dele tem. Teve uma hora que o povo estava encurralado na frente de uma vermelha, uma seara, e o povo sempre foi mimado. Deus sempre fez tudo por nós. Amém? Mas teve um tempo muito esquisito em que entra um sujeito devasso, que não tinha o menor respeito pelo nosso Deus, estava nem aí. E esse homem consegue entrar em Israel e ocupar o trono de Israel. Como é que pode isso? Sujeito de Roma, imperador, mania de conquistar o mundo inteiro, não poupou nem Israel, e se assenta em Jerusalém e começa a governar sobre o povo de Deus. Nós, naquela época, ficamos apavorados. Cadê o nosso Deus, que já fez tantas coisas impossíveis? Como é que deixa esse imoral, esse imundo, esse devasso se assentar em Jerusalém e dominar sobre nós? Mas aí foram buscar lá em Isaías uma profecia em que Deus falava o seguinte: que ele enviaria aquele que viria para ser o Messias prometido, o rei de Israel, o libertador de Israel, o rei dos judeus. De posse dessa promessa, o povo começa a clamar: Senhor, cadê o nosso rei? Cadê o nosso libertador? Cadê o nosso Messias? Está escrito. Não aguentamos mais ver esse tirano se assentar sobre nós, comandando o nosso tributo, o nosso trabalho. Nós que te tememos, esse homem que vem de Roma, que não tem o menor temor do Senhor, um pagão, dominando sobre as nossas famílias. Cadê o nosso libertador? E no meio desse clamor, nasce Jesus, numa aldeiazinha pequena chamada Belém, e o povo continua ocupando lá na capital. Aos 12 anos, Jesus é levado para ser consagrado, e quando chega na sinagoga, todos ficam maravilhados com o conhecimento que aquela criança de 12 anos possuía sobre a Torá. Naquela época ainda não havia o Novo Testamento, havia somente a lei, os profetas, e os judeus davam o nome de Torá, e aquele menino sabia tudo sobre a Torá. Perguntava, ele sabia tudo. A cidade toda ficou encantada com aquele menino que veio de Belém, uma aldeiazinha desconhecida, que não tinha valor nenhum, mas que sabia mais do que os doutores da sinagoga. Mas ninguém sabia, naquele dia, quem seria no futuro aquele pequeno menino de 12 anos. Ele volta para Belém, e Nazaré continua sua criação, sua formação, cresce, e quando chega a fase adulta é batizado por João Batista, no Jordão, e inicia então o seu ministério, que o próprio Isaías havia falado. Que ministério era esse? Por onde ele passava, os sinais o seguiam. Que sinais? Mudos falavam, cegos enxergavam, coxos andavam, pecados eram perdoados, e até mortos eram ressuscitados. Curiosamente, ele não ia para a capital. O povo pôde falar: Senhor, cadê o nosso Messias? E Jesus ficava lá pelo interior, Samaria, Galiléia, Judéia, até o dia em que ele decide finalmente ir para Jerusalém. E vocês imaginam o rebuliço que houve na capital quando se comenta lá: ele agora está vindo para cá. O interior todo já conhece ele. Nós aqui da capital não conhecemos, mas ele está vindo para cá hoje. E foi todo mundo esperar a entrada de Jesus em Jerusalém, a capital. Os fariseus da sinagoga esperando que Jesus entrasse, uma carruagem muito bonita, um cavalo todo enfeitado, porque eles queriam apresentar para Arquelau, que estava no lugar de Herodes, que já tinha falecido, o rei dos judeus. E as informações que eles tinham sobre Jesus, duas apenas que eu vou falar,
lhes autorizava a achar que Jesus ia chegar com muito luxo. Primeira informação: Jesus é leão da tribo de Judá. E o que isso tem a ver? Tem a ver que da tribo de Judá foi que saiu o rei Davi. E do rei Davi foi que saiu o rei Salomão. Salomão foi rico ou pobre? Riquíssimo. Primeira informação que os judeus de Jerusalém tinham é que Jesus vinha da linhagem de Salomão. Devia ser rico. Dinheiro não era problema. E segunda, ele vinha para ser o rei dos judeus, que, como nós combinamos aqui, é um povo próspero. Se ele vem da linhagem de Salomão e vem para ser o rei dos judeus, deve entrar em Jerusalém com muito luxo, o estandarte da tribo de Judá na frente, as autoridades das aldeias, quando ele passou, acompanhando ele numa grande comitiva. E se juntam na rua principal para esperar Jesus entrar. Os fariseus da sinagoga querendo chegar para Arquelau e apresentar: sai daí, imundo, aqui está o nosso rei, o rei de Israel. Mas quando eles olham lá para o final da rua, que Jesus vai entrar, a cena que eles veem é completamente diferente da cena que eles esperavam. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os fariseus olharam para aquela cena: mas que estupice é aquele ali? Será que é o mensageiro que vem anunciar a entrada do nosso rei? Não, sacerdote. Eu conheço ele. Aquele é o rei. O rei? Montado no jumento? Como é que nós vamos chegar para o rei de Roma, para o imperador, e falar: aqui está o nosso rei, montado no jumento? Arquelau vai olhar para os serviçais dele, para os capitães da guarda, todo mundo muito enfeitado, com cavalos por sangue, vai olhar para ele nesse jumento e vai dizer: isso aí é o rei de vocês? Não, esse aí, montado nesse jumento, não é o nosso rei. Deram as costas para Jesus, voltaram para os seus afazeres, e alguns dias depois crucificaram aquele moço que entrou montado naquele jumento. Eu pergunto para você que está aqui essa noite: aquele moço que entrou naquele dia em Jerusalém, montado naquele jumentinho, era rei, sim ou não? Sim. Era o meu rei. E eu quero crer que era o seu rei também. Nessa primeira música, nós vamos falar dessa entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Me chamaram depressa, vem correndo a janela, pois o rei vai passar. Meu rei, ele
e instruiu